Olá, sejam muito bem-vindos e dando prosseguimento ao nosso estudo do direito constitucional, hoje nós vamos abordar o constitucionalismo inglês ou medieval. Mas será que existiu um direito constitucional medieval? Depois da vinheta a gente vai descobrir. O Habeas Corpus Act de 1679 foi uma lei posterior à Petition of Rights e ela instituiu que ninguém mais pode ser constrangido a dar dinheiro, pagar impostos sem o consentimento do parlamento e não se poderia prender, molestar ou afligir quem quer que fosse. É interessante observar que hoje nós entendemos o habeas corpus como a última parte desse texto ou desse parágrafo. Ninguém pode ser preso pela autoridade competente sem justo motivo ou por abuso de autoridade, por exemplo. Para isso que existe hoje o instrumento do habeas corpus baseado no princípio da liberdade. O Habeas Corpus Act foi um ato de reforço à liberdade prevista na Petition of Rights de 1628, lembrando que a Petition of Rights foi também um reforço da própria Magna Carta de 1215. E aqui eu gostaria de deixar com vocês a seguinte colocação. A Magna Carta Libertatum, ela não é um documento único. Nós podemos dizer que a Magna Carta ela foi construída ao longo do tempo. A Magna Carta ela nasce em 1215. Posteriormente, outros documentos, e esses documentos são os documentos que vieram a reforçar os direitos nela previstos, além de garantir outros direitos, ela foi construída a partir justamente dos desmandos dos monarcas, ou seja, a Magna Carta existia, mas era simplesmente um pedaço de papel. Ou seja, era uma carta ou um rol de direitos para inglês ver, como diz o ditado, ok? Vamos então agora fazer algumas questões para ver como está o nosso conhecimento dentro do direito constitucional medieval, ou chamado constitucionalismo medieval. Prova da CESP de 2009 para promotor. O constitucionalismo moderno representa uma técnica específica de limitação do poder com fins garantidores. Nós ainda não estudamos o constitucionalismo moderno, inclusive ele é objeto do nosso estudo para o próximo encontro, a próxima aula, mas o que a gente pode ter certeza e afirmar com toda a convicção. A construção do constitucionalismo, esse tijolinho, ou essa estrada de tijolos que veio sendo pavimentada ao longo de todos esses séculos, sempre buscou uma coisa: limitar o poder de alguém, limitar o poder do monarca, o poder do líder. Ou seja, para que não houvesse o chamado absolutismo. Então, já que o constitucionalismo moderno que nós vamos estudar, ele diz respeito justamente à Revolução Francesa, e é na Revolução Francesa que nós temos aí a destituição do poder de Luís XVI e Maria Antonieta, nós podemos então dizer que o constitucionalismo moderno, ele representa sim uma técnica que veio sendo aprimorada ao longo dos séculos para limitar o poder de alguém e garantir direitos, por isso, com fins garantidores. Então, a alternativa ela está correta. Espero que você tenha acertado. Em seguida, a CESP, juiz substituto, ano de 2007. O ponto central do movimento constitucionalista inglês foi a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa foi uma revolução, justamente aquele momento em que Guilherme d'Orange ele queria tomar posse do trono inglês, e após as conversações, o povo não queria, mas após conversações com a nobreza e com o clero, ele conseguiu assumir o trono e não houve um derramamento de sangue. Por isso foi batizada de Revolução Gloriosa, uma revolução sem sangue, sem morte, sem feridos.
de 1688 a 1689, quando então se iniciou o movimento político-jurídico de limitação dos poderes do rei por meio de instrumentos jurídicos do tipo Magna Carta, que possuem a mesma natureza jurídica de uma Constituição. Nós vimos na nossa aula de hoje que a Magna Carta ela não teve início a partir da Revolução Gloriosa, no ano de 1688. E, além disso, não foi o único movimento, no sentido de fazer com que o poder do rei sofresse uma limitação. Antes da Idade Média, como nós já vimos em aulas anteriores, havia essa limitação do poder do rei, que foi sendo construída ao longo do tempo. Então, essa alternativa está errada. O princípio do devido processo legal, incorporado pela Constituição Federal, origina-se da Magna Carta de 1215 e da Declaração Universal de Direitos do Homem. Lembrando que a Declaração Universal dos Direitos do Homem foi assinada em 1948, segundo as quais todo homem acusado da prática de ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada, de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Princípio do devido processo legal, princípio da legalidade ou da própria anterioridade da lei e princípio do acesso à justiça. O texto começa dizendo que o princípio do devido processo legal, incorporado pela Constituição da República de 1988, se originou da Magna Carta e da Declaração dos Direitos do Homem de 1948, e a questão está correta. Prosseguindo, essa é a cláusula 39 da Magna Carta, que foi aprovada na Inglaterra em 1215 para impedir o exercício do poder absoluto do monarca. O direito consagrado na Constituição da República de 1988, que é a expressão daquilo que está afirmado nesta cláusula, é o direito à igualdade? Não vejo o princípio da igualdade no comando da questão. O direito à não discriminação? Também não estou observando, não vejo. Direito de petição e direito de pedir? Não existe também no comando. O direito ao devido processo legal? Me parece que esta é a alternativa correta. Muito bem, vamos em frente. É possível identificar traços do constitucionalismo, mesmo na Antiguidade Clássica, ou seja, Grécia e Roma, e na Idade Média. A questão está correta, certo? O constitucionalismo antigo teve início com a Magna Carta de 1215, antigo, não havendo antes desse período indícios de experiências democráticas que contrastassem com os poderes teocráticos ou monárquicos dominantes. Muito pelo contrário, nós estudamos o constitucionalismo antigo na Grécia, em Roma, e também o próprio constitucionalismo hebreu e o mesopotâmico com o Código de Hammurabi, onde havia, inclusive, aí, os poderes divinos, as leis emanadas da divindade, ou o poder teocrático. Então a questão está errada. O constitucionalismo na Idade Média, marcado pela Magna Carta inglesa de 1215, caracterizava-se pelo avanço do absolutismo, tendo em vista que esse documento confere poder ilimitado e absoluto ao rei, sobretudo nas questões referentes à propriedade. Muito pelo contrário, a Magna Carta ela veio justamente para frear o absolutismo e também
frear esse poder ilimitado do rei. Então a questão está errada. A ideia de uma constituição formal. O que é uma constituição formal? É uma constituição que possui direitos constitucionalmente previstos, constitucionalmente aceitos, como, por exemplo, direitos fundamentais. A ideia de uma constituição formal ou normativa é fruto das revoluções dos séculos XVII e XVIII, sendo seus antecedentes históricos, entre outros, a Magna Carta de 1215, a Petition of Rights de 1628, o Habeas Corpus Act de 1679 e a Bill of Rights de 1689. A questão está correta por tudo aquilo que nós já estudamos. Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Vou pedir para que você deixe seu like, para que você ative o sininho e também para que você se inscreva no canal. Assim você vai ser informado quando novos vídeos forem subidos, forem colocados, publicados aqui no canal. Tchau!